Bom dia a todos, meu nome é João Vitor Fuji Sonchini, sou acadêmico do último semestre do curso de Letras da UFMS e também sou responsável pelo desenvolvimento do projeto de iniciação científica que ficou intitulado como Corcel de Fogo da Tradução, Lúcio Cardoso, leitor de Jane Austen, sob orientação do professor doutor Rony Márcio Cardoso Ferreira. Bom, a minha pesquisa ela visa um estudo comparatista entre a versão em língua portuguesa de Orgulho e Preconceito, que foi assinada e traduzida por Lúcio Cardoso em 1940, a fim de que nós pudéssemos observar que a produção literária desse escritor brasileiro não estaria dissociada de seu papel enquanto tradutor e leitor do romance inglês. E também anotar em que maneiras, em que medidas Lúcio Cardoso poderia ou não ser considerado um leitor em potencial de Jane Austen. Bom, a partir disso, buscamos elencar algumas informações a respeito de Lúcio Cardoso enquanto escritor. Por que pensamos isso? Lúcio Cardoso, mesmo tendo sido muito conhecido em seu tempo, muito amigo de Clarice e tudo mais, hoje em dia ele não é muito estudado nem muito lido. Não existem muitos trabalhos referentes a quem teria sido Lúcio Cardoso ou analisando suas obras e tudo mais. Por isso, elencamos a biografia mais famosa de Lúcio Cardoso, escrita por Mário Carelli, que é intitulada O Corcel de Fogo, vida e obra de Lúcio Cardoso, bem como os postulados de Ruth Silviano Brandão, que trata, além de Lúcio Cardoso, ser uma teórica de Lúcio Cardoso, também trata das questões referentes à vida e obra dos escritores. Bom, a partir disso, buscamos elencar também proposições para trabalhar Lúcio Cardoso enquanto leitor. Por quê? Esse fazer tradutório empreendido por Lúcio Cardoso, principalmente nos anos iniciais de sua carreira, entre 1940 e 1948, poderiam configurar uma espécie de estante babélica. Utilizamos assim das palavras de Borges em seu conto A Biblioteca de Babel e de Ricardo Piglia com O Último Leitor, a fim de que nós pudéssemos comprovar que todas essas leituras e traduções influenciaram de alguma maneira o fazer literário de Lúcio Cardoso. Sempre levando em conta que nesses anos iniciais, Lúcio Cardoso ainda não era considerado um escritor consolidado pela crítica brasileira. Então, todas essas traduções empreendidas pelo Lúcio Cardoso poderia ser uma espécie de visão de mundo e de contexto que Lúcio Cardoso atribui a cada uma daquelas obras. A partir disso, entramos principalmente nas questões referentes às teorias da tradução, com os postulados de Tânia Franco Carvalhal e de Jacques Derrida, sempre pensando que os tradutores eles reformulariam a seu modo, né, a própria tradição, sempre pensando que essa tradução ela poderia alterar o texto outro, o texto primeiro, sob a influência do contexto de chegada. Então, sempre pensando que toda tradução empreendida seria uma das escolhas possíveis, uma das potencialidades que aquele texto poderia atingir. Então, nesse viés, pensar que, num primeiro momento, Lúcio Cardoso teria uma espécie de transferência, uma espécie de desejo, conforme as palavras de Rosemary Arrojo, para com a palavra de Jane Austen, para com a obra de Jane Austen, com, né, o romance inglês aqui no caso. O romance inglês, Orgulho e Preconceito. Então, sempre pensar que Lúcio Cardoso tentaria usurpar, tentaria possuir a palavra de Jane Austen, no caso, Orgulho e Preconceito. Então, a partir disso, pensar que como essa influência tanto daquele que traduz sobre aquele que é traduzido, quanto aquilo que é traduzido sobre aquele que traduz. Então, as marcas deixadas por Lúcio Cardoso nessa tradução e a maneira em que essa tradução também influenciou o fazer literário de Lúcio Cardoso. Portanto, podemos pensar e notar que a figura central feminina de Jane Austen poderia ter auxiliado a construção da personagem feminina de Lúcio Cardoso. Por quê? Assim como no romance inglês, que toda a narrativa se volta para a figura feminina, como ela propulsora das narrativas, toda a figura feminina construída por Lúcio Cardoso seria a responsável pelo desenrolar da narrativa. Seria a propulsora dos problemas referentes à narrativa e de como aquilo irá se solucionar ao longo de todos os romances. Isso poderia ter sido uma das marcas deixadas por essa tradução empreendida por Lúcio Cardoso. Bom, é isso. Vale ressaltar que a minha pesquisa ela ainda está em processo de desenvolvimento e eu espero que vocês tenham entendido.